Você morava já em apartamento, já tinha... Já era uma florestinha meu apartamento, e aí a ideia era se mudar para uma casa maior, para ter espaço, para cultivar a planta. Eu pensei, eu vou fazer o que eu gosto da vida. Mais de 1000 plantas, com certeza. Mais de 1000 plantas, Agora, com certeza. uma coisa que eu amo de paixão das carnívoras é a drósera, né? Ah, dróseras são demais, eu também amo. Mas, meu cara, eu tô curioso para conhecer lá. Vamos entrar. Podemos? Vamos. Nossa, que organizado, cara. Que máximo. Esse é um episódio de um cara e de uma coleção que é de deixar de boca aberta. O Fernando, do Joias da Natureza, diz que a estufa dele é amadora, ele fez com as próprias mãos e vocês vão ver do que eu tô falando. Mas as plantas dele são tão lindas e imaculadas que não dá para dizer que ele é exatamente um amador, porque não é. Então acompanhe esse episódio com a gente, porque ele tá lindo, cheio de informações e tá demais. Olá pessoal, tudo bem? Estou num lugar pertíssimo de São Paulo, na metrópole, né? É uma região metropolitana de São Paulo. Para quem não conhece, grande ABC ou ABC, Santo André, São Bernardo, São Caetano, com Diadema, muito próximo a São Paulo. Eu adoro essas histórias, Fernando. Já vão conhecer quem é o Fernando agora. Porque essas histórias bem urbanas de gente que faz cultivo diferente, moderno, bonito, porque as plantas dele, vocês vão ver, são maravilhosas. Então, este episódio, já sei que é imperdível, porque eu conheço as plantas dele, conheci ele no evento e vocês vão acompanhar agora o que significa isso aqui. Aproveitar que está com sol. Fernando, muito obrigado por receber a gente. Obrigado, o Jardim Onírico, a gente encomendou o sol depois de dias de chuva. Um mês chovendo. Um mês chovendo e essa semana teve um dia de 130 milímetros de chuva lá na Lapa, em um dia. Bom, brigadíssimo novamente. Obrigado. Cara, o que é isso? Aqui é um oásis urbano? Eu comecei um pouquinho, pensei que ia demorar muito tempo para encher a casa, rapidinho a casa ficou pequena. Precisa de mais espaço. Precisa de mais espaço. Eu vim de apartamento, né? Já era uma florestinha. Você morava já em apartamento? Já era uma florestinha meu apartamento, e aí a ideia era se mudar para uma casa maior, para ter espaço, para cultivar a planta. Eu pensei, eu vou fazer o que eu gosto da vida. Tá, e você é botânico? Eu não sou botânico, não me formei em nada disso. Eu sou apaixonado por plantas, pela natureza. Mas você vende, né? Comecei a vender. Bom, para quem quiser, quem vai ver as beldades que ele tem aqui, quiser todas comprar, à venda. ou telefone. Joias.da-natureza. Joias.da-natureza e o WhatsApp também? WhatsApp tem também. Então o WhatsApp tá aqui embaixo. Cara, me conta, você começou com o quê? Eu comecei, olha, se for ver bem desde criancinha, eu já gostava de ficar ali pelo jardim da minha mãe, vendo as plantas, arrancando matinho, fazendo muda, e aí já foi. A paixão começou ali, né? Tá. Com a minha mãe também arrancando matinho. Você lembra que sua memória afetiva de que planta que te... Eu lembro que tinha coração. uma que é bem colorida, a folha, não me lembro o nome dela direito, acho que é Coleus, tem várias cores. Coleus Tinha umas dessas. Minha mãe gostava de roseiras, então eu também gosto de roseiras. Acho que mais essas que me lembram, assim. Roseira sempre tem na minha casa tinha uns pezinhos de pitanga que o passarinho trouxe e plantou. Ah, legal. E aqui é onde você mora, certo? Sim, aqui é a minha casa. Olha aí. A casa da frente aqui é da vizinha. Tá. Né? E ela me deixou usar lá todo o espaço aqui. Ah, que legal. Eu falei, posso usar tudo? Bom pra ela, porque esteticamente isso aqui é maravilhoso. Não, ela tá adorando. Ela põe a cadeira ali com o pai dela e fica assim olhando. Tá cada vez mais lindo aqui. Pô, aqui já tem uma alameda linda aqui, já tô vendo coisas maravilhosas. Mas como se não se bastasse isso, temos 2 estufas aqui, é isso? Isso. Tá, me conta um pouco, assim, quando você mudou pra cá, você já tinha a ideia das estufas, ela foi se formando? Não, a ideia foi assim, foi de uma vez, assim. Eu já tava com vontade de fazer, mas sei lá como que faz uma estufa, e aí
deixa quieto. Aí eu fui fazer um curso na Bahia que eu ia ficar 3 meses lá, de agrofloresta. De agrofloresta, que legal. Agricultura sintrópica, com Ernest Goethe. Não sei se você com conhece. O próprio, sim. Fiquei lá 3 meses. Que máximo. E a gente tinha acabado de se mudar para cá, as plantas estavam meio procurando lugar para ficar. E o Gustavo quer cuidar, né? Ele tá aprendendo ainda, né? Aí eu pensei, nossa, eu vou ficar 3 meses. Isso aí foi 2 anos atrás. 2 anos atrás, tá. Então eu já moro aqui há 2 anos e meio. Tá. Tudo isso aqui eu fiz em 2 anos e meio. Nossa, é tudo bem recente. Isso é legal de falar, porque todo mundo fala, puta, a planta demora, isso, não sei. Não. E aqui tem... Vocês vão ver, a maioria das plantas, elas têm entre 2 anos e meio até, sei lá, 3 meses, 6 meses. Né, que eu não comprei tudo no começo, né? Vim adquirindo, comecei a coleção. E tem um amigo meu melhor amigo, que é o Álvaro, e tem episódios nesse canal. E eu fiz uma atualização via Reels do espaço dele lá e o pessoal falou, nossa, mas que rápido. E olha, e o dele não é agrofloresta, não é centrópica, então tem menos densidade proposital, mas tem alguma coisa. E já veio, né? Você passa 2 ciclos de chuva, né? O nitrato vindo dos céus. Sim, vem. E assim, tem plantas que crescem mais rápido, né? Tem mais rápido, outras mais lentas. E aqui você diria assim, qual que é a tua grande especialidade? O que você ama de paixão? Olha, eu gosto mesmo das carnívoras, assim, sarracênia, nepentes, essas aí são, acho que dá pra ver aqui o cartão de visita aqui, olha só. E aí eu fui acertando elas de acordo com a necessidade de luz, por exemplo, aqui é o que eu não tenho muito sol aqui, mas aqui é o que pega mais e aí já coloquei até em cima do telhado já. Ah, já? E foi bem? Tá indo bem. Tá indo bem? Pra sarracênia é melhor. É verdade, sarracênia é melhor. Aí eu fui adaptando, tipo ali é mais sombreado, tem bastante urban jungle. A gente vai lá já. Aí eu fui mesclando as nepentes, também gosto desse ambiente parecido com as da Araces, né? Dá pra pôr tudo junto. E vou chamando a atenção de que você não precisa 15 mil hectares para ter coisa legal. Sim, precisa de imaginação. Imaginação e criatividade e mãos à obra. Sim. Mas eu vou contar para vocês que no evento do Troca Planta, que a gente fez juntos, eu fiz uma troca com o Fernando que foi numa sarracênia, né? Sim, eu tô devendo essa sarracênia. Tá devendo. Então, assim, e vou continuar devendo, que eu não fiz muda ainda. Eu tô cobrando publicamente. Vou pagar com juros, vou dar 2. Bom, você estava contando... ficou a promessa online. Já tava pensando. Ao vivo aqui. Muito obrigado. Não precisa, mas obrigado. Então, assim, você estava explicando pro Paulo, que é um fã de sarracênia, antes de a gente começar a gravar. E a gente não conhece o resto ainda, a gente só parou aqui. Que a sarracênia é uma planta, né, uma carnívora, é uma planta de breja, assim, né, de pântano, né? Isso. E a gente viu lá no episódio com o grande Marcos Ono, que é um querido. Sim. Lá você vê tudo muito cultivado como um produtor. Aqui, como cultivador e colecionador, você também produz e vende, mas aqui, pô, se eu fosse só, quero ter um vaso em casa de uma sarracênia, o que eu preciso? Olha, as sarracênias, eu acho que elas são bem fáceis de cuidar e... Eu vou dar até a mesma dica que o Ono deu pra mim. Me dá a dica preciosa das sarracênias. Muito bem. Ele fala muita água, tipo metade de água, pelo menos 1/3 de água. Tá. Ele falou 2/3 pra mim. Tá. 2/3 de água. Bastante água e bastante sol. Muito sol. E aqui é basicamente esfagno. É esfagno e perlita. Perlita. Tem gente que usa esfagno puro, mas eu gosto de usar esfagno e perlita, porque eu acho que dá uma oxigenada boa e aí o substrato ele dura mais tempo dessa sensação. E conta pra gente, por que a sarracênia tem essa tampinha? Essa tampinha ela fecha? Essa tampinha ela não fecha, ela é uma armadilha passiva que fala, não tem movimento. E essa tampinha é justamente para não cair água da chuva. Por exemplo, tem uma aqui ó, que está deformada, abriu deformada, a tampinha ficou mais ou menos aberta, veio a chuva, derrubou ela. É porque entra muita água, ela fica pesada e ela pende, certo? Isso, e aí também tomar muito sol ajuda ela a ficar forte. Aqui elas não tomam tanto sol, mas... Quantas horas de sol ela toma aqui? Aqui eu acho que vai umas 4 horas. 4 horas. E ainda, porque tem muito bloqueio de luz. Aqui é uma área muito urbana, né, então... Mas ela ainda consegue se adaptar. Entendi. Principalmente as purpúreas. Olha só. Aqui elas são de menos luz, menos sol. Então essas elas se adaptam bem à meia sombra. Olha que linda, hein? Nossa, elas vão bem em meia sombra. Inclusive, ela até mostra mais a cor. Mostra mais a cor. E meia sombra são 2 horas de sol, 3? O que você... 2, 3. 2, 3 horas de sol. Ou os híbridos com purpúrea, por exemplo. Tá. Esse aqui é um híbrido, ó. Ele é purpúrea com uma leucófila. Ela tá voltando da hibernação, né? Olha que bonito que é. Linda, linda. E essa aqui, ó, é a inflorescência, a floração dela, certo?
Parece um paraquedas, né? Sim, ela perde as pétalas rapidinho, dá uns 2, 3 dias perde as pétalas, mas ela fica com esse restante ainda quase um ano enfeitando aí. Ó, para quem gosta de planta, a gente olha para essa sarracenia maravilhosa. Mas eu vou falar que eu estava em outro ângulo agora. Glicínia. Sim. Amamos glicínias. Eu também gosto. Ela deu a floração aqui? Ela aqui não deu. Não mas deu. No apartamento ela deu as primeiras florações. Pô, em apartamento? Mas ela fica numa varanda. Na varanda, fria. No vasinho. No vasinho. Só que assim, ela precisa de frio mesmo. Precisa de frio. Senão ela dá aquela pouca floração. Um produtor de glicínia lá do Ceasa me deu outra dica importante. Fazer um belo de um estresse hídrico. Ah, é? Além do frio, ele falou, mais importante do que o frio para ele, que produz aqui em São Paulo, é o estresse hídrico. Olha. Então, assim, deixar sofrer de secura. Mas, assim, no outono? No final, principalmente em julho, assim. Perdão, final do outono, junho, na transição ali. Sim. Deve ser o natural dela. Entre o dia 15 de junho e dia 30, deixar num estresse hídrico ferrado. Vou fazer. Então, deve ser bom, porque... Gostamos. E também aqui, a própria região, né, no inverno chove pouco, né? Então, chove pouco, só deixar. chove pouco. Nossa, então você tem uma diversidade. Você sabe quantas espécies você tem aqui, não? Eu preciso um dia parar para fazer catalogar inventário. Tem que fazer Deve inventário. Tem mais de 1000. Mais de 1000. Deve ter, não sei. Variedades, né? Mais de 1000 plantas, com certeza. Mais de 1000 plantas, agora, com certeza. Uma coisa que eu amo de paixão das carnívoras é a drósera, né? A drósera são demais, eu também amo. Essa... E assim, é muito legal, porque você vai jogando a semente, ou você deixa, elas vêm. Elas vêm sozinhas. Vem sozinha. Olha aqui essa aqui, que interessante, ó. Que ela tá com, ó, tá vendo? Tinha, né? Tá vendo, ó. Olha, tá bom, já entendi que as carnívoras são... Fora a sarracenia. É a sua predileta, não? Eu gosto muito da sarracenia e também das nepentes. Tá, então você dizia que top 3. Top 3? Top 3 sarracenia, nepentes e... deixa eu ver. Eu já vou colocar 3, 4, 5, 6. Não, 3. tem que ter poder de concisão. Deixa eu ver. Carnívora. Sarracenia, nepentes e... acho que eliânfora. Eliânfora, eu gosto de eliânfora. Bonita. Tem uma eliânfora que é da região lá do norte do Brasil, naquele monte... É Monte Roraima? Monte Roraima ou Monte Tepui. São todas de lá, na verdade. São todas de lá? São todas de lá. São todas endêmicas de lá, de várias super nativas. As muito específicas. Muito específicas. E as sarracenas, elas são... endêmica, né? E as sarracenas, elas são do Canadá e Estados Unidos, não? Isso. Não sei se Canadá, mas Estados Unidos sim. Sim, tá. Canadá não tenho certeza. Então, olha, para quem quer exótica, tem exótica. Quem quer nativa, tem nativa. Tem para todo mundo. Mas, meu cara, eu tô curioso para conhecer lá. Vamos entrar. Podemos? Vamos. Quer que eu vou na frente ou você vai na frente, explorador? Eu vou explorador. Eu vou de enxerido aqui. Mas eu já vi que você tem aqui Amorphophallus, é isso mesmo? Amorphophallus conjac. Conjac. A gente viu alguns bem desenvolvidos, altos lá no Jardim do Luiz Neto, que também tem episódio neste canal. Sim. Eu tô louco para ver a flor dela ainda. Acho que no próximo ano vem. Bom, aqui você dá para ver que a agrofloresta tem seu lugar, certo? Sim, eu vou aproveitando os espaços. E o legal que eu percebi da batata doce aqui, até pensando na lógica da agrofloresta, é que eu ranquei o mato, aí eu plantei a batata doce. E a batata doce, ela impediu o mato de nascer de novo. Sim. E na verdade o que nasceu, nasce, mas aí é mais fácil de tirar, que ele fica mais macio. Além de ficar bonito, né? E tem mato... E dá pra comer. E dá pra comer. Eu comi muito lá no Ernest, ele que ensinou. Ah, é? Que bom, que animal. Isso aqui dá pra comer à vontade, porque tem em todo lugar. Aí eu vejo o cingônio, sim, junto com colocásia. E aqui uma Burler Marx Flame. Eu pus ela de teste aí, porque aqui toma muito sol, né? E foi a que mais cresceu. Gostou, né? Adorou. Ela fica um pouquinho estressadinha, assim, um pouquinho amareladinha, mas ela vai embora. Cara, a gente fez 2 episódios com pessoas distintas, muito legais. Andrea Pezek, do Jardim Agroecológico, e com a Cláudia Visoni, que também é uma grande colaboradora do Jardim, da Horta das Corujas. Para você que foi lá com o mestre aprender, né? Ficou 3 meses com ele. Para quem quer começar uma agrofloresta, começa por onde? Olha, eu acho que a visão que eu tenho mais recente
eu ouvi da Agrofloresteira, Tá. o perfil dela. Inclusive eu fiz um cursinho com ela, tá? Ela ensinou bastante de agrofloresta. Ela estava dando o curso de agrofloresta, né? Ela falou que o pessoal que estava querendo plantar floresta, que é super bom intencionado, né? Mas às vezes não sabe plantar o mais básico em casa. Então começa pelo mais basiquinho, aprende um pouco sobre as plantas, depois vai plantar uma floresta, que aí, né, se for pensar bem, é complexo, né? Então pode ser até as ornamentais, né? E aí vai estudando, estuda e põe na prática, né? Acho que isso aí é ensinamento do Ernest, né? Bastante prática ali. Então é empirismo, né? Você vai aprender na prática também. E vai vendo as respostas, né? Isso. Vai plantando e vai vendo. Estudar para não É legal não errar saber, muito. essa história da batata doce que você falou aqui, é uma coisa que a gente pode até implementar em casa, porque a gente fica combatendo tiririca e outras coisas. E poder. Fica mais fácil de de tirar. Tem um consórciozinho rolando aqui, né? Tem. Já vai bem. Tem uns moranguinhos perdidos, tem batata doce, tem couve, tem... O que mais? E esse cingônio? Isso aqui é salsinha. Salsinha. E esse cingônio, ele é um invasorzinho, não? Dá um trabalho, não? Olha, esse aí eu plantei, né? Agora tem uns que já estavam aqui na casa, ele é difícil, porque você vai puxar ele quebra. Muito bom. Aí ele sai trepando em tudo. Ele é meio difícil de controlar depois que planta. Se você deixar ele selvagem assim, é difícil de controlar. Interessante aqui esse que você colocou aqui, são nepentes, né? Isso. São nepentes com esses jarros aderindo aqui a... O que é essa aqui? Um limão? Isso aí é um limão. É um limão, né? Um limoeiro aqui. Pô, interessante. Você colocou a abraçadeira ali de nylon, né? Sim, ele tava enorme lá dentro da estufa. Eu falei, deixa eu passar ele aqui pra fora. E aí você fez um corte e trouxe pra cá? Não, o vaso tá ali no chão. Colocou o vaso ali no chão e foi. Tá verdade, tá ali tudo ali. Muito bom. Então o papo tá bom, mas eu quero entrar nessa estufa, meu caro. Vai lá, pode explorar. Paulo, vai lá, meu filho. Mostra pra esse povo antes de mim mesmo. Nossa, que organizado, cara. Que máximo. Você acha ela difícil? Não, ela tem a fama de difícil. Eu não tenho ela. Não, muito fácil Eu não tenho ela. Então, mas muito fácil. Isso é uma coisa. Essa é uma máxima para você begoniador. Essa sem exagero. Essa begônia é mais fácil que eu conheço de todas. Então, nem as folhas ela perde direito no inverno. Eu tenho umas em casa que o pessoal fala, nossa, isso é um terror. Eu falei, aqui é mato. Então tem gente que tem uma begônia... Bom, você tem uma condição super ideal aqui também. Mas elas estão pela casa toda. É mesmo? Então, que maravilha. Eu vou testando elas nos ambientes, né? Paulo, você trouxe tesoura? Já tem umas cortadas aí já. Não, tô brincando. É o negócio do cara, eu tô querendo dar Elza aqui. Muito bom. Meu amigo, isso aqui é organizado. Qual é o seu signo? Eu sou de Libra. É de Libra. Gosto da beleza, né? Da beleza, muito bem. Você não viu aqui, ó, tem uma passagem. Tem uma passagem secreta ali que eu não... Foi a história dessa estufa, né? Eu fiz essa parte aqui provisória, aí fui viajar. Aí pus as plantas aqui pra ficar mais fácil do Gustavo cuidar. Aí quando eu voltei, eu gostei. Aqui era uma área toda cheia de entulho só. Entulho e mato. E aí eu fui limpando, o vizinho deixou, né? E aí quando eu voltei, eu falei, nossa, eu vou fazer o restante de estufa. Aí eu abri aqui e fiz a curva. Porque isso aqui era só até aqui. Era só até aqui. Tá. Aí eu abri e fiz a curva. Eu aproveitei 100% do espacinho. Desse espacinho. O Paulo tá ali muito entretido, eu quero fazer umas perguntas aqui. Da Nepentes. Bom, tá tudo muito lindo. Eu vejo esses jarros aqui e falei, cara, como que eu faço para ter um jarro desse em casa? Porque eu tenho Nepentes. Mas qual é? É que Nepentes elas têm muitas espécies, muitos cultivares, híbridos. Sim, verdade. Aí assim, no geral, os híbridos eles são muito fortes e crescem rápido. Esse híbrido aqui, por exemplo, ele é maravilhoso. Ele tem tudo de bom. Ele é bonito, ele é estiloso. Não, ele é estiloso demais. Fácil de cuidar. Ele é muito fácil. Em qualquer lugar que você pôr na sua casa, ele vai crescer rápido, muito rápido. E vai dar esses jarros enormes. Esse aqui ela é muito forte. E esse jarro é irmão desse? Ele conforme ele vai envelhecendo, ele vai escurecendo. Ele vai escurecendo, tá. Então esse é um jarro mais jovem, esse é um jarro mais... Esse aqui ele abriu até mais colorido. Ó, ele abre bem
colorido, rajado. Que maravilhoso, cara. E aí, qual que é a dica de cultivo primordial para uma Nepenthes? A Nepenthes, ela... O substrato é facinho também, é 50% esfagno, 50% perlita. Tá. Ela gosta sempre úmido, mas não encharcado, para evitar de apodrecer. No geral, as Nepenthes são muito fortes, então são plantas fáceis de cultivar. Parece que é difícil, mas não é. Ela gosta de ambiente úmido, mas aí vão ter algumas que precisam de um ambiente muito úmido e outras que adaptam a ambiente seco. Às vezes aqui no inverno fica uma umidade de 30% e elas estão indo. Ela vai. Essa aqui é muito forte. E essa daqui, por exemplo, é um neném ou é mini mesmo? Essa é um neném. Ela vai crescer bastante, vai ficar bem preta e grande. Tem muitas nenéns aqui. Essa é neném também. Aquela, sabe que não tenho certeza, mas eu acho que ela é a Pavonina. Pavonina. Ela veio no vaso. Jura? Aí eu deixei pra ver. Ah, que barato. E a Pavonina, ela não gosta de luz, né? Não. Ela tá tomando muita luz aqui. Então. Mas eu acho que ela é a Pavonina. Não, mas isso aqui tá uma ignorância, meu filho. Não, ela é. Eu adoro essas plantas de folha rosa, assim. Begoniadores desse Brasil, olha essa breveria mimosa. Eu falei maranta, mas a maranta e a begônia já fica junto ali. Já fica junto ali. Olha esse jarrinho, cara, que coisa mais... Ó, essa daí, por exemplo, é filhote dessa, ó. Tá vendo como o jarro é diferente? Porque quando ele nasce num formato, e conforme ela vai virando trepadeira, que muitas delas viram trepadeiras, Aí o jarro vai mudando o formato. Ó, e de novo, para quem quiser comprar as plantas do Fernando, os contatos estão aqui embaixo, divirtam-se. Agora, eu vi isso aqui é um... O que é isso? Esse é um Phragmipedium, que caiu daqui, ó. Não sei se vocês caiu viram. daqui, tá. Esse aqui, ó. Ai. Vou quebrar isso. Vem pra cá. Vem tirar. Se vocês conhecem o Paphiopedilum, conhecem? O Phragmipedium, eu acho muito bonito também. Eu acho que é uma das orquídeas que eu mais gosto. É o Paphiopedilum e o Phragmipedium. Mas o Paphiopedilum é muito mais difícil. Ele pega umas podridões assim que mata a planta do nada. E o Phragmipedium, ele é muito forte. Ele cresce muito rápido, já dá flor rápido. Que legal. Ele é muito bom de cultivar. Que legal. Esse aqui também tá abrindo, ó. Olha que lindo, as pétalas cara. compridas, ó. A pétala dele fica até uns 40 centímetros. É que ele acabou de abrir, aí ele começa a esticar assim. Parece um papo de peru. Putz, que legal, cara. Olha, de repente aqui tem um Erubescens, não é? Sim. Então, esse eu não sei. Esse aqui foi um vacilo meu, que eu comprei aqueles pink não sei o que vem... o Pink Princess? Não, que vem assim da internet. Esse aqui era um Pink Dark Lord, e ele não era Pink Dark Lord. Eu acho que injetaram uma substância que a primeira folha dele veio rosa. Sim. Mas aí depois perdeu. Eu acho que ele é um híbrido do Dark Lord com Erubensis. Tem uma folha bem escura aqui, né? Mas ela sai e depois ela muda. Não, mas ele era rosa mesmo, bem rosa. Mas aí eu acho que injetaram alguma coisa. Quanta Droser aqui, cara. Eu tô realmente impressionado, a gente não andou nenhum metro da estufa dele. Olha essa obra de arte. Sim. O que é isso, cara? Que é um híbrido? Esse aqui é a espécie pura. Espécie pura? Rafflesiana. Caramba. Quer pegar? Sim. Eu quero. Tem outro já aqui embaixo. E as formigas estão fazendo ninho aqui, ó. Tá vendo? É verdade. Elas pegam o musgo, picota e faz aqui o ninho porque ela solta um néctar, né? E fica gostoso. Só que aí algumas escorregam e aí vira alimento. Tá sendo assim, elas estão sendo beneficiadas, né? Ó, se você ver dentro dela, tá cheio de formiga. É mutualismo, né? Ó, cheio de formiga. Cheio de formiga. Isso aqui é formiga, elas comem muita formiga. Que legal, cara. Que coisa mais espetacular. E, por exemplo, para o pessoal que está assistindo e quiser comprar com você, qual o valor, por exemplo, de uma planta dessa? Eu sei que você não vende essa aqui, porque ela está na sua matriz, né? Na verdade eu não vendo ela porque eu não tenho muda, mas... Tá. Uma Rafflesiana, por exemplo, ela não tem um preço muito caro. Vai sair uma média de 100 a 200 reais, uma muda. Uma muda. Uma mudança. Aham. Deixa eu ver. Um pouquinho menor que esse. E uma dessa, por exemplo? Essa daqui, ó, uma muda dessa aqui, por exemplo, está sendo 250. 250, tá. Já está estabilizada, no vaso com substrato bom, já está
E é uma Já tá grandinha É uma também, planta né? de coleção, né? Assim, para quem quer uma coleção, um preço ainda acessível, não é um impeditivo, né? E de um cultivo que não é de um colecionador hiper experiente, dá para tocar, né? Não, as nepentes são bem fáceis mesmo. E é isso, varia, tipo essas que eu te falei, uma média de 100, 200, mas tem nepentes de R$30, 40, 50, sim, tem de sim. todos os preços. E aqui então, ó, mostrando aqui, era a estufa original, aí Estufa você abriu as original. portas da experiência e Isso. faz aqui a curva Aí do fiz a rio. curva. Muito As bom. nepentes, por isso que eu falo que as begônias, elas são fáceis. Eu espeto ela aqui, ela nasce, ó. Mas É só musgo. Eu tenho um espaço lá no Jardim Onírico, que é o nosso laboratório que a gente chama de shed, mas é um laboratório de experimentos, que eu consigo manter uma umidade bem mais alta por causa de irrigação. E aí eu estava vendo num platycerium lá, tá nascendo uma begônia, não sei de onde ela veio. Ah, as begônias, elas vêm mesmo. Eu arranco um monte aí de mato, Maravilha. aquelas verdinhas. Então eu vou também arrancar mato e colocar no bolso aqui. Mas sabe que essa estufa, a ideia era ser um ambiente úmido. Não deu certo. Aqui é seco, quando tá sol, parece um deserto aqui dentro. Ah, vá. É Mas sério? essa parede, cheia de musgo. Então, é porque tá chovendo muito, né? Mas assim, eu acho que o que deve dar alguma ajuda é que durante o dia é bem seco, então é quente e seco, e à noite deve ter dado certo a ideia do musgo aqui, que eles voltam a umidade para o ambiente. Volta a umidade, Então tá. as plantas conseguiram se adaptar. Você vai se adaptando. E isso tornou elas até mais rústicas. Nossa. Então eu pego e ponho elas lá fora, elas estão já adaptadas. Como faz para ter uma drósera dessa? A drósera ela é parecida com a sarracenia, assim, muito sol e encharcado. E ela não gosta de vento, senão ela perde as gotinhas aqui, ó. Então, pôr num lugar que não tenha muito vento. Muito vento. Mas se bem que ali no corredor pega uma rajada de vento, e se ela estiver forte, ela fica bonita. Essa drósera aqui é a drósera capensis. Ela é uma planta, eu acho que é uma das dróseras mais bonitas que tem, assim. E ela é muito forte, é a mais forte que tem. Ela é muito forte, ela nasce muito fácil. Que legal. E aqui tá cheia de semente, ó. Flor e semente, ó. Flor e semente, é mesmo. A da flor branca é a alba, tá vendo que a gotinha dela é branca? Ela tem a flor branca. É E mesmo. essa daqui ela é a... A gotinha indica a cor, né? Essa aqui é rosinha, Sim. flor rosa. Agora que eu tô vendo, ó. Essa aqui tem a flor bem maior, tá vendo? Do que essa. Essa aqui é a variedade... Todas essas são capenses. Essa daqui é a capensis wide leaf, que é a folha larga. Essa aqui é a capensis giant, então ela fica bem comprida. E a flor dela, agora que eu tô fazendo um comparativo, a flor dela é menorzinha, tá vendo? E a alba, ela é branca, ó. E aí tem a gotinha branca. E Fernando, me explica uma coisa, pra que serve este bulbo ali? Eu pus de enfeite, ele queimou, aí eu achei que ficou bonito e pus aqui. Eu achei que ia ter uma função de cultivador. Não, eu pensei, nossa, que lâmpada bonita, né? Bonita. E ela queimou, aí eu vai aí. ficar aí então. Tá ótimo. Essas luzes aqui, elas fazem alguma diferença? Pra quê? Essa luz eu uso porque eu tô sempre por aqui, né? Tá, Então à então, noite à eu noite venho pra cá. Você vem pra cá, entendi. E aí a luz é pra eu ficar aqui no ambiente que eu consiga tá, ver ela elas bem. ela não tem uma função de grow, nada disso. Não, ela é bem fraquinha, aliás. Tá, Não tem tá. função pra grow, não. Olha só, é a begônia, essa é look inglês? Não, Olympic Queen, né? Olympic Queen. Olympic Queen. Essa também é forte, hein? Essa é forte, essa é Essa eu gosto dela. Eu gosto de planta forte também. maravilhosa. Gosto cara. dos desafios, mas gosto das fortes também. E como que vão as suas... em sua homenagem, meu querido, olha aqui. O arauquiano? O arauquiano. Sim, Tá aqui, ó, o O arauquiano. arauquiano, isso aí eu acho já meio dificinho. Ele sente no frio, hein? Ele mais sente, né? Sente. Ó, e Ele pra... perde as folhas no frio, depois ele volta. Volta. E para quem quer as camisetas do Jardim Onírico, os links estão aqui embaixo. Parceria com a Botanic Store. Use o cupom Jardim Onírico e seja feliz. Muito bom. Tem mais. Olha, realmente a brevirimosa aqui para você é mato, né? É. Meu Deus. Porque eu gosto, eu acho ela bonita e ela é fácil de cultivar. É bom cultivar plantas que são fáceis também, né? Porque ela incentiva, e você cria coragem e vai para as mais difíceis, né? Mais difíceis, Cara, essa Wanda aqui tá maravilhosa. Sim. E aqui... E ela grudou na parede, você viu? aqui é aberto, né? Aqui é aberto. Abriu. E a irrigação aqui, você faz alguma coisa ou não? Aqui eu pego a mangueira ali, aí eu saio jogando na água da mangueira. Você vai da mangueira mesmo, mangueirada. Mangueirada. E elas gostam de tomar um jato de água. Um jato, tá. Eu acho que isso aí ajuda bastante para evitar algumas praguinhas assim, O que é isso ácaro. aqui? Isso daí eu não sei o nome. Eu peguei ele num terreno que eu tenho. Tava lá na Mata Atlântica, peguei uma mudinha e trouxe. Pegou uma mudinha, fez um corte.
Meu caro, poucas pessoas nesse Brasil varonil cultivam muito bem o Platycerium ridley, né? E eu tô vendo um aqui que tá realmente muito lindo. Esta plaquinha me lembra de uma pessoa. Deve ser dessa pessoa. Do Ricardo Amorim, Platyceria Santa Fé. Isso, é dele. Ricardo Amorim. Então é dele mesmo. Eu olho a placa, eu sei de quem é. Sim, plantas bonitas dele. Olha que maravilha. Caprichado. Na verdade, todos os Platycerium vieram dele. Alguns eu não cuidei bem, eles morreram. Agora Mas olha... foi erro meu. Sabe o que eu fiz de errado? Ah. Eu, com pressa da planta crescer, enchi aqui de osmocote. Tá. Nossa, a planta derreteu. Em um mês, assim. Essa aqui foi uma das que quase morreu. E por minha sorte ela virou 2. Mas ela quase morreu também. Aí eu corri aqui, tirei todos os osmocotes que eu vi que ela tava moendo. E aí ela... Agora nem adubei mais depois disso. Ó, sabe o que é abundância? Abundância é conhecimento deste homem. Tá dividindo com a gente conhecimento sem parar. Mas abundância também, meu filho. Olha tanto de esporos. Tá no ponto? Tá no ponto? Tá no ponto, olha isso aqui. Vamos plantar. Isso, Tá bom, não, tá aqui, ó, tá aqui, ó. Vamos plantar. Não, Vamos tá aqui, plantar. ó. Não, você vai usar isso aqui. Planta aqui, ó. Não, tem um monte aqui ainda, filho. Você vai... Não, eu já aqui tá muito ruim. Mas não, a gente guarda isso aqui. Ele toda hora dá, eu que descuido e... Ó, já deu vários. Olha isso aqui. Tanto de esporos. Sim. E o Fernando vai semear tudo isso. Isso aqui já está semeado Tá aqui. nascendo, e eles nascem mesmo. Nasce, vai Só que nascer. às vezes eu me confundo com mato e arranco. Não, aqui não, aqui você não faz. E aqui, cara, você tem 1 trilhão. Tem, né? Eu já perdi vários, mas eu tô vendo agora que ele fez uma conchinha pra dentro, né? Legal. Porque ele fica, geralmente ele fica assim, né? E vai chovendo. Cara, mas parabéns pelo cultivo. E eu adorei a ideia aqui desse coquedama. Meu amigo, essa maranta que se diz que é ornata, certo? Acho que é ornata, né? Bom, enfim, deve ser. Deu um branco agora. Você é especialista, eu sou apenas Deixa eu ver se tem alguma plaquinha, não. Sou um mero aprendiz. Mas eu acho que é ornata, sim. Ela tá maravilhosa, parece de plástico, parece que acabou de sair do produtor. Cara, qual que é o negócio? É meia sombra, muita umidade? Porque maranta todo mundo quer, é uma paixão nacional, mas nem todo mundo sabe, né? É um pouquinho difícil também, às vezes. Eu acho que ela gosta de bastante umidade. O máximo que der de umidade para ela vai gostar. E sombra, assim, ambiente bem iluminado, mas sem sol direto. Porque ela é base de floresta, né? Ela é base, então elas estão... Eu fui acertando o lugar até chegar no lugar dela, né? É aqui de baixo, ó. Então aqui nunca pega sol. Aqui quando pega só um pouquinho assim, ainda tem sombria. E tem uma umidade que vem do chão, né? Conservada. E ela tem... que tipo de substrato você usa para ela? Eu uso substrato, casca de pinos, chips. Bem aerado, né? É tudo um misturadinho assim, Bem pra deixar bem aerado. Às vezes dá pra pôr um pouquinho de turfa. Casca de arroz é bom. Casca de arroz, legal. Você tem caladiums, que já vi lá na frente também. Sim, então estão voltando à hibernação agora. Tava cheio de folha, tava tudo azul. Só que veio o frio, aí eles perderam as folhas. E aí depois veio a estação dos sabiá se reproduzirem, eles entravam aqui para pegar o material para a casinha deles e eles escolheram elas. Olha só, que aí sorte. Eles destruíram os vasos. Essa é a famosa begônia azul, né? Que é uma begônia muito rara. Ela é bem bonita. Os caladiums acordando aqui. Olha o bonitão aqui, ó. Aí, ó. Dart vaderiana. Vou deixar ele sem a tampa já. Uma outra begônia rara que foi o fruto da minha troca. Você vai ver, vai estar cheio dela da próxima vez que você vier. Vai mesmo. Aqui é o ambiente ideal para ela. Lindo, lindo, cara. Parabéns. Obrigado. Bom, tem mais para explorar aqui, então sigamos. Olha essa aqui que bonita. Essa aqui é uma espécie que foi descoberta recentemente. Ela chama Nepenthes nebularum. Ela fica assim bem... Nossa, que bonita. Conforme ela vai... Olha o detalhe, né? Vai amadurecendo já, ela vai ficando bem escura, assim, quase preta. Isso aqui também ela é um filhotinho. Ela vai ficar desse tamanho, tipo gigante. Fica grande assim? Grande. A maioria delas, elas são todas pequenas. E da onde ela é? Elas são todas asiáticas. Asiáticas. Assim. As Nepenthes são todas asiáticas. A localização dela certinho eu não sei, mas ela foi descoberta acho que em 2007, bem recente. Nossa, que maravilha. Meu caro, brigadíssimo pelo seu tempo, por ter aberto as suas estufas, a sua casa. Só que ainda falta, você não viu tudo. A gente vai ver no próximo episódio. Por hora, comente, compartilhe. Tem área de membros do canal que dá acesso a episódios antecipados, a comentários com privilégio na resposta. Enfim, coisas que ajudam o canal a crescer
a poder pagar gasolina, viagens e afins para levar o melhor conteúdo para vocês. Como esse aqui do Fernando, que é relativamente perto de casa, Santo André, pertinho, mas tem lugares que são mais longe. De novo, obrigado meu amigo. Obrigado pela visita. Obrigado, gente. Eu que agradeço. Os links do Fernando estão aqui embaixo. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Falou.